Bom dia a todos! E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito da corrida, os benefícios da corrida, que não são só benefícios físicos, mas o ato de correr, de você manter uma constância na corrida, nos leva também ao desenvolvimento emocional, nosso controle e a capacidade de nos manter firme nesse hábito, quando você chega a fazer disso um hábito. Então, assim, é conhecido de todos que a corrida, né, o treino, o ato de correr, ele traz benefícios para o nosso corpo, benefícios físicos. Que tipo de benefícios? Quando você corre, o seu coração ele precisa acelerar para poder mandar sangue para os músculos. E aí quando esse coração ele trabalha dessa forma, acelerando e tendo que fazer mais força para ejetar o sangue para os músculos, ele torna-se mais forte, mais resiliente com o tempo. Então você vai ter um coração mais forte. E é o que acontece. Tem pessoas que não se alimentam corretamente. Imagina uma pessoa que vive comprando comidas industrializadas, açucaradas, e essa comida, em vez de nos trazer nutrientes, né, significativos para o nosso corpo, vitaminas, proteínas, muitas dessas comidas trazem apenas o carboidrato. E assim, o nosso corpo ele tem duas formas de armazenar carboidrato. É no fígado e nos músculos, que é chamado de glicogênio. E aí a pessoa que não faz um exercício físico, esse carboidrato fica retido nesses músculos e pouco é consumido. E ainda mais, se a pessoa tem o costume de ingerir comidas açucaradas, industrializadas, esse açúcar tende a se acumular no sangue, porque a célula não vai estar consumindo numa demanda propícia para a redução desse carboidrato. E aí imagina, você que não faz exercício físico, o que acontece? Se você tem esses hábitos alimentares inadequados, o exercício físico ele vai contribuir para a redução do nível desses açúcares no sangue. Então aqui eu estou falando da diabetes tipo 2, para prevenir o diabetes tipo 2. O que é o tipo 2? É aquela diabetes que normalmente ela vem de forma epigenética, depende dos nossos hábitos, dos nossos costumes. Então, se na sua família tem uma pessoa que já teve diabetes antes, você naturalmente já tem uma predisposição para desenvolvê-la. Mas não quer dizer que você vai apresentar essa diabetes de forma tão significativa a ponto de causar prejuízo. Você pode ter um controle disso. Então você pode lutar contra a genética. De que forma você pode fazer isso? Melhorando seus hábitos alimentares. Então assim, se na sua casa seus parentes têm esse costume de colocar muito açúcar na mesa e para dentro do corpo, então você tem que mudar e não seguir esses mesmos hábitos. O seu cérebro, na verdade, ele vai atuar contra esses atos que promovem benefício para ele e para o corpo. Olha que engraçado. Você vai fazer uma coisa que vai fazer bem para você, para a sua saúde. Isso vai trazer mais longevidade de vida, mais bem-estar, vai trazer mais tempo com a sua família, de forma saudável, que você possa brincar com seus filhos, no futuro, seus netos. E a sua mente, ela vai criar situações para que você não faça esse exercício, por um simples motivo, para economizar energia. Economizar energia significa sobrevivência. Imagina você tá lá no... Vou criar uma situação aqui. Imagina você tá no deserto lá, você tá na entrada, na porta de entrada do deserto. Aí você diz para sua mente que você vai passar 30 dias nesse deserto. Então, qual é a relação disso? Quando você vai passar 30 dias no deserto, o seu cérebro ele precisa economizar o máximo
de gordura, de proteínas, de carboidrato possível para você sobreviver, e o máximo de líquido. Então assim, quando nós estamos no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso sofá, acontece dessa forma. Quando você pensa em sair para correr, para fazer um exercício, é como se o seu cérebro entendesse que você vai passar todo esse tempo no deserto. Esse tempo é a sua vida. Só que você não vai fazer isso. Então você pode ir treinar tranquilo, que você não vai acontecer nada com você. Você vai sobreviver a isso. Então, cada vez que você sai para treinar, é uma luta contra a sobrevivência, contra o seu cérebro. Porque ele quer economizar energia. E o gasto de energia é contrário a isso. Então, tem pessoas que dizem, eu amo correr, eu amo fazer tal coisa. Mas, na verdade, o que ela ama são as substâncias que são liberadas, que trazem essa sensação de bem-estar. Por isso que ela começa a gostar disso. É como se você consumisse uma barra de chocolate. Aí você diz, eu gosto do chocolate. É porque ele vai liberar substância no cérebro. O chocolate, o açúcar, na verdade, é dopaminérgico. Então ele tem essa relação com a dopamina. Por isso que a pessoa é muito fácil se viciar em comidas açucaradas. Aí o que acontece? Então tem esse benefício de fazer essa limpeza no sangue e consumir a glicose. Então isso vai diminuir o seu risco de adquirir diabetes, tá? De adquirir diabetes. Então vai contribuir para também a diminuição da obesidade, né? Do sobrepeso, pelo fato de que você vai estar começando um novo hábito de vida. Então se você hoje tem obesidade, se você está com sobrepeso, se você é uma pessoa sedentária, esse é um ponto para você começar a pensar, fazer alguma atividade física, porque quando você começa a fazer uma atividade física, começa em poucos dias, 1 a 2 vezes na semana, depois torna isso de forma regular, 3 a 5 vezes por semana. Então você sai do sedentarismo, você automaticamente já vai diminuindo a obesidade, porque você vai consumir mais energia, mais gordura, dependendo até do seu ritmo de exercício, mais proteína, que é uma fonte mais difícil de ser consumida porque requer muito gasto energético. Você teria que correr aí uma maratona ou até mais para chegar no ponto de consumir a proteína. A princípio é fosfocreatina, glicose e gordura, né? Essas 3 coisas. Então assim, tem essa contribuição para diminuir a obesidade. Não tem como diminuir a obesidade mantendo os mesmos hábitos alimentares e mantendo esse mesmo gasto energético baixo que você tem, baixo. Você come, bota para dentro do seu corpo uma determinada quantidade de calorias e para gastar é um resultado muito inferior a isso. Então qual é a tendência? É você ir aumentando o peso. Tem benefícios psicológicos também para a parte mental, né, para a sua cabeça. Que benefícios são esses? Você já foi correr alguma vez e sabe que o seu coração ele tem que bombear mais sangue para o corpo. E o cérebro também recebe uma melhor oxigenação e nutrição. Toda vez que o sangue ele aumenta numa região, para essa região vai chegar mais nutriente e mais oxigênio. Então um cérebro mais oxigenado e com mais nutrientes, ele vai se desenvolver melhor e ele vai manter aquelas capacidades que ele já tem. Por exemplo, a memória. Então a pessoa que faz exercício físico, ela tende a ter uma melhor capacidade de memorização, de memória. Então doenças como Alzheimer, por exemplo, a corrida ela é um fator que vai praticamente deixar a pessoa imune do Alzheimer, ou pelo menos retardar isso, se a pessoa tem alguma tendência a desenvolver. Porque o cérebro, quando recebe mais oxigênio e nutriente, ele fica mais forte. Os neurônios ficam mais fortes. Qualquer coisa que você bloqueie esse fluxo, né, de oxigênio e nutrientes, vai diminuir a sua força.
vai diminuir o seu combustível e assim diminui a sua capacidade. Então, quando eu mantenho o combustível adequado de oxigênio e nutriente, quando eu coloco uma gasolina nesse carro regularmente, ele tende a funcionar normal. Então, o carro precisa óleo, gasolina, para que consiga manter as suas funções básicas e sair do lugar e conseguir se locomover. Então, quando eu diminuo um desses dois, ele vai perdendo a sua capacidade. Ele tem que ter esses nutrientes, uma fonte de energia. Assim como uma planta ela precisa do sol para fazer lá fotossíntese e obter a sua energia para se desenvolver, o corpo também. E a gente pensa nas partes do corpo. Uma mão precisa do nutriente, o seu braço, o seu cérebro, os olhos. Qualquer parte do corpo vai receber sangue, receber esses nutrientes, seja de forma direta ou por meio de difusão. Então, quando nós fazemos uma corrida, nós temos todos esses benefícios, porque o corpo ele vai se tornar mais receptivo a esses nutrientes e ao oxigênio. Por isso ele vai manter a sua capacidade mais próxima do normal, que é a homeostase. Quando o corpo ele mantém esse nível fisiológico normal, chama-se homeostase, né? Estase, que é equilíbrio, e homo, que é justamente o corpo, né? Ou seja, o equilíbrio do corpo é a homeostase.